Olá. Luiz Maximino de Miranda Correia, nasci em Manaus, a 5 de dezembro de 1933. Luiz Almir do Vale Correia, Nídia Evangelina Machado Barbuda Correia. Luiz Maximino de Miranda Correia. E o outro avô meu chamava Armando Souza Cruz Barbuda. A minha vida foi a vida de um menino amazonense comum. Estudava o primário com minha irmã, com uma senhora chamada Maria dos Anjos Gandarelli. No fim do ano, a gente fazia exame num grupo escolar, que por acaso tinha sido construído pelo meu avô. Era perto de casa, nós íamos lá perto. E depois eu fiz o ginásio no Dom Bosco. Aí meu pai se separou da minha mãe, mas ficaram amigos até morrer. E aí minha mãe me internou no Internato São José, no Rio de Janeiro, onde eu fiz o científico. Depois que acabei o científico, eu fiz exército e fui trabalhar na Embaixada Americana com 17 anos. Trabalhei um ano lá, depois eu ganhei uma bolsa de estudo e fui para Paris. Com 6 anos eu estudava inglês com Miss Menezes, Dona Mária Menezes, e eu e minha irmã. E francês com 7 ou 8, com Dona Maguinha, primeiro com Clarice Melo Rezende, depois com Dona Maguinha. E quando eu fui para o Rio, as duas matérias que não me preocupavam eram inglês e francês. E português. Minha mãe tinha sido professora e ela dura conosco com português. Minha irmã, estávamos habituados à disciplina, né? O colégio não era de padre, era de irmãos maristas, e a maioria franceses e espanhóis. Tinha disciplina, sim, mas não era uma coisa insuportável. Nós tínhamos cinema toda sexta-feira, nós tínhamos espetáculos de teatro. Saí do internato, fui fazer exército, fiz exército na Quinta da Boa Vista. O quartel era que eu servia, porque tinha um negócio, eu tinha terminado o científico, então eu não podia ir para a tropa. Eu queria, porque eu tinha vários tios no exército. Eu queria ir para a tropa, que era mais rápido, não tinha que estudar. Mas eu tinha que fazer o CPOR, Centro de Formação de Oficiais da Reserva, porque eu já tinha terminado o científico, né? Aí era meio chato, mas não deu para tirar. Depois eu trabalhei uma na Embaixada Americana e depois Paris. Eu nasci e me criei lá. E morava muita gente, sei lá, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, o irmão do meu pai, que era casado com a irmã da minha mãe, e às vezes tinham outros filhos que moravam no Rio, que vinham para lá, sei lá, tinha umas 8 empregadas. Era uma casa de 4 andares. Muito pouco. Ele morreu muito novo, eu devia ter uns 5 anos. A lembrança que eu tenho dele é correndo com um papagaio de papel que ele tinha feito. Ele era muito imaginativo. Bom, ele era engenheiro, né? Mas era músico também, e compositor, etc. Correndo
por um grande terraço que tinha na fábrica de cerveja. E ele me chamando, é a imagem que eu tenho dele. Depois a gente foi para o Rio, morreu no Rio. A ideia do Vale de Miranda Correia. Essa eu tenho. Ela morreu na minha casa no Rio. Ela na casa da minha mãe e eu, só morava minha mãe, eu e ela. E também está enterrada no Rio. Os Miranda Correia, do meu lado da família, estão todos enterrados no Rio. Aqui são, por exemplo, eu me lembro do Chateaubriand dizer que ele não queria ser defunto turista. E eu também resolvi que eu não quero ser defunto turista. Apesar de meu pai, minha mãe, minha irmã estão todos nesse túmulo, meus avós, se eu morrer em Manaus, eu quero ser enterrado aqui com os meus avós barbudos. Não quero ser defunto turista. Entrar num avião para apenas ser enterrado no Rio. Foi muito louca. Apesar de não ter droga, nunca tive droga, mas comecei a beber na Europa, novo ainda, novo, 18, 19 anos, mas era vinho só que se bebia, não bebia bebida mais forte. Mas eu aproveitei minha juventude. E estudei também, estudei bastante. Até hoje eu leio muito. Eu não posso passar um dia sem ler pelo menos, sei lá, um livro, ou metade de um livro. Eu gosto de fazer isso. Eu comecei lendo Monteiro Lobato, lendo livros em francês. Lembro dos livros que eu li em inglês, como As Viagens de Gulliver, do Swift, se não me engano. De francês tinha esses livros não eram meus, era uma coleção das moças, eram de minha irmã, mas era uma coisa muito avançada para o tempo. As moças da França deviam ser mais vagabundas, porque nesse livro, Coleção da Moça, ensinavam para elas não ficarem grávidas. Os carnavais da fábrica de cerveja, as festas do Ideal, infantis, depois já festas de adolescente, e a facilidade com que se vivia em Manaus era uma coisa muito pequena. A cidade estava decadente, etc. Mas era muito fácil viver em Manaus. As coisas não eram muito caras, as pessoas se viam em aniversários. As festas de aniversário, onde muitas pessoas se viam. Eu nunca, depois que eu saí de Manaus, eu nunca conheci outra cidade em que tanta gente fizesse aniversário. Eu tenho a impressão que faziam aniversário 2, 3, 4, 10 vezes por ano, porque era toda a gente ir para a festa, era festa de criança, era festa de adulto, e come-se e bebe. É uma cidade que se comia e bebia muito. Fora disso, que a missa todo domingo em São Sebastião, se acontecer alguma coisa importante no Teatro Amazonas, a gente ia. Meu avô tinha 4 pianos de cauda. Quando vinha tinham 2 na casa de Eduardo Ribeiro e 2 na cervejaria. Quando vinha algum grande pianista, meu avô emprestava um dos pianos, que o teatro não tinha mais piano. Durante a guerra,
os americanos criaram uma companhia chamada Rubber Development Corporation. E essa companhia financiava a plantação de borracha e depois essa borracha era estocada no Teatro Amazonas todo, o palco, os camarins, os camarotes, a sala de espetáculo. E em frente ao lado, na 10 de julho, era o consulado americano. Então, e tinham mais outras casas que também eram todos escritórios americanos. Era o esforço de guerra. Getúlio tinha assinado, o Brasil entrou na guerra do lado dos Estados Unidos, contra a vontade do Getúlio, que todo mundo sabia que ele era nazista e pró-Alemanha, né? Mas aí o Roosevelt veio se encontrar com ele no Rio Grande do Norte, acho eu, e peitou o Getúlio e disse, não tem mais dinheiro, vocês não têm com quem negociar, em troca eu vou construir essa bendita usina que você vive implorando para os Estados Unidos fazer, que é Volta Redonda, né? Primeira grande aciaria do Brasil, e vou comprar toda a borracha de vocês. E aí o Getúlio, burro ele não era, ele concordou. E depois houve a história dos navios brasileiros que foram postos ao fundo pelos alemães. Tem pessoas que acham que não foram os alemães, foram os americanos que fizeram isso para forçar ainda mais o Brasil a entrar na guerra. Aí o Brasil entrou na guerra. Aí Manaus mudou um pouco, né? Tinha americano por todos os lados. Antigamente, antes da guerra, era inglês. Manaus era uma cidade dominada pelos ingleses, né? As firmas eram inglesas, água era inglesa, luz era inglês, porto era inglês. Enfim, tudo era inglês. Telefone era inglês. Mas aí os ingleses se retiraram, porque foram lutar lá pela bendita ilha deles, muito bonita, por sinal, e os americanos ocuparam, fizeram algumas coisas boas, fizeram a SNAP, que é uma companhia de navegação da Amazônia, que depois deram de presente para o Brasil, quando a guerra acabou, porque não interessava mais a eles. Fizeram vários órgãos de financiamento a pequenas indústrias, mas também tudo eles foram entregando. Não me interessava mais para eles. Acabou a guerra, eles eram donos do mundo, o que interessava Manaus para eles? Mas essa época de Manaus foi muito divertida. Eu assisti, na época da guerra, o Teatro Amazonas ser transformado num depósito de borracha. Todo o teatro, o palco, a sala, os corredores. Depois, o Getúlio caiu, né? Eu me lembro de meus tios, dizendo o que vai acontecer agora, que o Getúlio foi embora. Aí eu me lembro que meu pai disse, vão ter eleições. Mas a igreja diz que eleições é coisa do diabo. Sim, a Igreja Católica tinha que dizer isso, porque ela apoiava o Mussolini, né? O Mussolini era um herói para a Igreja Católica, né? Não Hitler. O Papa sempre reagiu contra o Hitler, agora contra Mussolini não. Ele assinou a bendita concordata, né?
aliás, o concordata de Latrão, foi firmado num palácio de Roma, em que o Papa reconheceu o governo da Itália, e o governo da Itália reconheceu o Vaticano como um país independente. Demais, cinema demais. Inclusive, eu me lembro da dona Yaya, que era a dona do Cinema Avenida, a mulher do seu Aurélio, ele que era o dono, mas ela era a mulher dele. Quando eu passava, ela me chamava, Massimino, vem cá. Olha, tem um filme lindo que vai estrear amanhã. Tem Beijo Assim, vem ver. Era um máximo, tem Beijo Assim, vem ver. Eu tinha 13 anos. Quer dizer, eu quando fui para o Rio, eu tinha 14 anos. Realmente, o meu desabrochar sexual foi todo no Rio, né? Não foi aí. Manaus, a gente tinha um grupo de família, um grupo de amigos de família com quem a gente convivia. E ia aniversário, comia e bebia. Né? Quer dizer, bebia Guaraná, né? Bem entendido, a garotada. As pessoas mais velhas bebiam muito rum com Coca-Cola e Guaraná com uísque, que era a coisa mais estranha que quando eu comecei a beber o uísque na Europa, eu pensei, um dia, quando eu voltar ao Brasil, eu vou experimentar, né? Aí que cheguei em Manaus, pedi Guaraná, botei no uísque, cuspi. O Guaraná não tinha gosto nenhum e o uísque ficou doce. Era realmente uma grande merda. Desculpe a minha palavra. Olha, tem filmes que me marcaram. Nessa época, viu? O Mágico de Oz, que é um filme praticamente feito para infância e adolescência. O Mágico de Oz é um filme lindíssimo com a Judy Garland, e que tinha uma novidade. O filme era preto e branco, enquanto se passava numa fazenda do Kentucky. Até quando há um problema, e com uma personagem que é a Judy Garland, e ela acorda num outro mundo, aí o filme virou colorido, e era uma beleza. Tinha gente que ia várias vezes só para ver o filme virar preto e branco para colorido. Esse foi um dos filmes que me impressionou muito. Depois, um filme que eu vi ainda em Manaus, final da década de 40, que me impressionou muito, O Vento Levou. Anos depois, mas eu era garoto, eu fui ver o filme, realmente é uma produção maravilhosa, etc., mas já não me impressionou quando eu era criança. Aí tinha uns filmes mexicanos completamente malucos, quase todos se passavam em bordéis, era só história de prostituta, né? Mas muito. Olha, o que passava filme mexicano aqui, e tinha Perdida, o nome de um filme, Perdida, e tinha um boleirão, Perdida. Llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Tinha alguns filmes argentinos, tinha filme brasileiro de carnaval. O único filme brasileiro que eu vi em Manaus que não era de carnaval, eu odiei, era o Ébrio, do Vicente Celestino. Eu sou um ébrio, na bebida busco esquecer, me lembro da música até hoje. Foi bom viver em Manaus. Eu sempre gosto de estar em Manaus. Também adoro viajar, adoro morar em outro lugar. Paris, para mim, é a cidade mais linda do mundo. Roma é a terceira, Londres é a segunda. Nova York, que não é tão bonita, eu coloco
gosto do lugar por causa do seu bom teatro. Nova York tem talvez o melhor teatro do mundo. Deixa eu te contar. Eu tinha muito hábito de voar. Meu pai era piloto amador. Nós vivíamos no aeroclube daqui. Meu pai nos levava para voar garotinhos. Então, não teve problema nenhum. Agora, a primeira viagem grande, que foi Manaus, Belém, Rio de Janeiro, era por etapa. A gente ia até Belém, dormia na casa de uma irmã da minha avó e no dia seguinte ia para o Rio. A gente saía às 5 da manhã, ao nascer do sol de Belém, e era um DC-3, e esse avião ia pinotando de cidade em cidade do Nordeste. A gente chegava no Rio às 7 da noite, numa exaustão absoluta, comendo uma comida que entrava de caixinha, era insuportável. Eu tive esse voo comercial, me impressionou muito mal, mas depois me habituei. Minha avó tinha um apartamento na Urca, nós ficamos na Urca. É um bairro muito bonito. Do outro lado estava a Bahia toda, Flamengo, Botafogo, Corcovado, Pão de Açúcar, etc. Era muito bonito. Mas nós tínhamos parentes demais no Rio, porque grande parte dos irmãos do meu avô Massimino tinham morado no Rio e feito família no Rio. Inclusive, eu estou escrevendo uma coisa que eu estou roubando o nome de um irmão do meu avô, que se chamava Altino, que era almirante da Marinha, e eu acho que ele foi até ministro da Marinha, de Epitácio Pessoa, se eu não me engano. Mas, enfim, nós tínhamos muito parentes no Rio. E tínhamos também alguns parentes da minha mãe, que eram os descendentes do Barão de Solimões, que moravam no Rio, bestas até dizer chega, mas muito gentis comigo. Não se pode, não podemos reclamar. E uma delas era argentina, filha de um embaixador da Argentina no Brasil. Ele tinha sido embaixador da Argentina em vários países. Não, embaixador do Uruguai que ele tinha sido, no Brasil e em outros países, que era uma pessoa encantadora. Eu gostava muito dela. A música da França tem muito a ver com Paris. O cinema da França tem muito a ver com Paris. Eu acho que uma das coisas que eu estranhei muito quando eu cheguei em Paris é que eu andava pelo meio da cidade e dizia, meu Deus, mas eu já estive aqui na outra encarnação. Eu nunca tinha estado lá, né? E o mundo copiou tanto Paris que você encontra um pedaço de Paris em qualquer lugar do mundo. Os paraenses sempre foram mais pretensiosos do que nós amazonenses, apesar de eu ser filho de paraense, neto de paraense, chamavam Belém de Petit Paris, a pequena Paris. Não é que fosse tão parecido, mas tinha alguma coisa de Paris. Manaus tinha alguma coisa de Paris. O Rio de Janeiro, depois do bagaço, ficou uma cópia de Paris, só não ficou mais por causa das praias e dos morros, né? Então, era isso que eu... Mas 6 meses depois eu estava completamente apaixonado pela cidade. E descobri que eu estava apaixonado porque eu fui em janeiro e as férias de verão são em julho e agosto. Porque eu fui para a Itália, para as férias de verão, né? Paris não tem praia. Agora até eles inventaram o negócio de uma praia do Rio, mas é bobagem. E quando eu voltei, mesmo tendo adorado, a Itália é um país belíssimo, de gente deliciosamente doida. Quando eu cheguei em Paris, eu tive um impacto. Aí que eu vi que realmente eu estava apaixonado por Paris. Mas é como eu digo, tudo tem a ver. A pintura francesa tem a ver com Paris, a música tem a ver, a comida tem.
tem a ver com Paris. O modo de... Até uma certa grosseria, que o francês comum é um pouco... Não digo o pessoal das cidades menores, que são muito gentis, mas o parisiense é meio... O pessoal comum é meio grosseiro. Por exemplo, eu sempre conto uma história que uma dessas vezes que eu estava em Paris, eu vi uma americana se esforçando para falar francês, e perguntando para uma outra senhora, où est le métro? Claro, que dava para o francês entender que ela estava perguntando onde era a entrada do metrô. Aí a francesa respondeu, pergunte ao guarda, virou as costas e foi embora. Porque aí eu já sabia, mas descobri de novo. O francês odeia separar no meio da rua, porque o francês tem duas razões. Que o mundo não é obrigado a saber, mas tem uma certa razão. O francês sai de um lugar para ir ao outro, ele odeia chegar atrasado. Então, se você para, ele vai se atrasar. Isso é uma coisa. Segunda coisa, os guardas na França têm umas bandeirinhas no braço, por exemplo, do Brasil, de todos os países, dos troncos, que é para você perguntar ao guarda, porque esse guarda vai entender o que você quer. Ele fala a sua língua. Então, eles já pagam impostos para ter esses guardas que falam a língua dos turistas. Então, eles não querem ser parados na rua. Eles têm essa chatice. Olha, eu conheci muita gente importante, mas eu acho que eu não devo falar, porque eu posso lembrar de um, não lembrar de outro, e mais tarde me arrepender. Eu conheci pessoas importantes, mas, para mim, todas as pessoas que eu conheci foram importantes. Até o caixeiro da loja, o cara que me vendia vinho, todos foram importantes. Muito obrigado.